Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez nas nossas resoluções de questões. Hoje vamos trabalhar princípios constitucionais do processo penal e também o tema acareação. Já vamos colocar então a nossa questão do dia na tela, questão número 65, no 39º exame da OAB. Oswaldo foi denunciado pela prática do crime de estelionato em coautoria com Flávio. Durante a instrução processual, o juiz ouviu três testemunhas da acusação e uma delas, Fabiana, apresentou versão conflitante com as apresentadas pelas defesas. Por isso, o Ministério Público requereu a realização de acareação prevista no artigo 229 do CPP entre Oswaldo, Flávio e Fabiana. A defesa de Oswaldo informou que o acusado não iria participar da acareação, mas o Ministério Público insistiu com o juízo que determinasse que Oswaldo se submetesse ao ato, sob pena de incidir nas penas do crime de desobediência. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa que indica o princípio que você, como advogado, deve alegar em defesa do seu cliente. Primeiro ponto, vamos dar aquela grifada nos elementos mais importantes do enunciado. Oswaldo foi denunciado pela prática do crime de estelionato. Sempre bom colocar o crime aqui, embora não vai ter nenhuma incidência prática nas respostas, como nós veremos, mas é bom colocar em coautoria com o Flávio. Então temos um coautor aqui que é o Flávio. Durante a instrução, então estamos na fase de instrução processual, o juiz ouviu três testemunhas da acusação e uma das testemunhas, a Fabiana, apresentou versão conflitante com as apresentadas pelas defesas. Por isso, o Ministério Público requereu a acareação, prevista lá no artigo 229 do CPP, entre Oswaldo, Flávio, que é o coautor, e a testemunha de acusação, Fabiana. A defesa de Oswaldo informou que o acusado não iria participar da acareação. A defesa falou que Oswaldo não iria participar. Oswaldo, por meio de sua defesa, se recusou a participar da acareação. Mas o Ministério Público insistiu com o juízo que determinasse que Oswaldo se submetesse ao ato, sob pena de incidir nas penas do crime de desobediência. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa que indica o princípio que você, como advogado de Oswaldo, deve alegar em sua defesa. Vejam bem, meus amigos, aqui eu já faço um alerta que eu faço várias vezes. Não inventem, não vão além do que o enunciado disse. É o que o enunciado trouxe, pronto, é isso. Pronto, acabou, ponto final. Certo? Perceba o seguinte, que a defesa de Oswaldo aqui, ela informou que o acusado não iria participar. E o enunciado fala, o MP insistiu. Mas em nenhum momento na sequência aqui, o enunciado fala que o juiz deferiu o pedido do MP. O MP insistiu com o juízo que determinasse que Oswaldo se submetesse ao ato, sob pena do crime de desobediência. E aí o enunciado já vai. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa. Percebam, não consta do enunciado que o juiz tenha decidido de forma favorável ao MP, não consta que o juiz tenha decidido de forma favorável ao MP e determinado, olha, Oswaldo, você vai participar da acareação e pronto. Não, isso não consta do enunciado. Isso não consta. Beleza? Então não inventem coisas que não consta do enunciado, isso tanto na primeira e principalmente na segunda fase. Certo? Beleza. Então vamos voltar à tela aqui e colocar as alternativas. É aquele momento, vocês sabem que vocês vão pausar o vídeo para tentar responder a essa questão. Pausou o vídeo, deixa aquela curtida também, aproveitem essa paralisação e vamos já à resposta correta. Alternativa A. Qual o princípio que deve ser invocado aqui então? O da ampla defesa. O da ampla defesa veda a realização de acareação entre testemunhas de defesa e de acusação, pois cada parte tem o ônus de provar os fatos que alega. O da ampla defesa veda a realização de acareação entre testemunhas de defesa e de acusação, pois cada parte tem o ônus de provar os fatos que alega. Será que é nisso que consiste o princípio da ampla defesa?
Claro que não. O princípio da ampla defesa consiste em possibilitar a pessoa acusada da prática de uma infração penal de apresentar os meios, os recursos necessários à sua defesa. Isso não tem absolutamente nada a ver com impedir a produção de provas pela parte contrária, provas evidentemente lícitas, certo? Sobre o tema acareação, eu vou colocar na tela para vocês aqui o artigo 229 do Código Penal, para nós vermos como funciona, como está disciplinada a acareação em nosso ordenamento jurídico. Artigo 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fato ou circunstâncias relevantes. Então percebam que a acareação ela pode ocorrer entre qualquer pessoa chamada a depor ali, exceto evidentemente o perito, mas pode ocorrer entre acusado com acusado. Vejam aqui. A acareação pode acontecer entre acusado com testemunha, acusado com vítima, testemunha com testemunha, testemunha com vítima, acusado com acusado. Ela pode ocorrer entre qualquer uma dessas pessoas, havendo ali a verificação da existência de contradição em seus relatos sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Veja, ela será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, entre as pessoas ofendidas, entre as vítimas também pode haver acareação, sempre que divergirem sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Então, vamos voltar lá na alternativa. Já estamos na tela da alternativa, né? Deixa eu colocar a tela da acareação aqui. E agora vamos voltar à tela da alternativa. Bom, o da ampla defesa, o princípio da ampla defesa veda a realização de acareação entre testemunha de defesa e de acusação, pois cada parte tem o ônus de provar o que alega. A alternativa é evidentemente errada, porque nós vimos que a própria legislação processual penal admite tranquilamente a acareação entre testemunho de defesa e de acusação, pois cada parte tem o ônus de provar o que alega. Sem contar, meus amigos, que o enunciado diz que a acareação solicitada pelo MP aqui, o Ministério Público requereu a acareação entre Oswaldo, Flávio e Fabiana. Então, a FGV quis testar a atenção do candidato aqui também. Oswaldo, quem é Oswaldo? O acusado. Quem é Flávio? O coautor. Quem é Fabiana? Testemunha de acusação. Testemunha de acusação, uma delas, Fabiana. E o que a alternativa diz? O princípio da ampla defesa veda a realização de acareação entre testemunhas de defesa e de acusação não tem absolutamente nada a ver com o enunciado, porque a acareação solicitada pelo MP aqui não foi sequer entre testemunhas de defesa e de acusação, mas sim entre uma testemunha de acusação com os dois acusados. A alternativa B. O de fundamentação das decisões exige que, ao determinar a realização de uma prova, o juízo indique concretamente as razões que a justifiquem, sob pena de nulidade. Vejam bem, a alternativa aqui é errada porque, lembra que eu falei lá na parte final da leitura do enunciado? E eu disse, não inventem, não inventem. O enunciado não diz que o juiz deferiu o pedido do MP. O enunciado diz que o Ministério Público solicitou a medida. Não fala que o juiz deferiu. Então, se não há notícias de que o juiz tenha deferido a medida, se não há notícias que o juiz tenha deferido a medida, como eu vou falar em violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais? De fato, existe o princípio da fundamentação das decisões judiciais, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, isso não se nega. No entanto, o enunciado não trouxe nenhum elemento no sentido de que o juiz tenha deferido o pedido do MP. Então, não há espaço aqui para falarmos em violação do princípio da fundamentação das decisões, porque sequer consta qual foi a decisão proferida pelo magistrado na ocasião em que o Ministério Público solicitou a acareação. A alternativa C. O de presunção de inocência impede a participação do réu em procedimento de acareação. Agora vejam isso. Ainda que a ele se apresente voluntariamente. Vejam só. Essa alternativa está errada por quê?
Princípio da presunção de inocência. Bom, o que é o princípio da presunção de inocência? O princípio da presunção de inocência, em um brevíssimo resumo, ele traz ali regras probatórias e regras de tratamento também à pessoa acusada. Ou seja, enquanto não houver uma sentença condenatória com trânsito em julgado, o sujeito é considerado inocente. Ele somente será considerado e tratado como culpado depois que existir uma sentença condenatória com trânsito em julgado contra ele. E no que se refere às regras probatórias, é no seguinte sentido: olha, como o indivíduo acusado da prática de uma infração penal, ele é presumidamente inocente, ou seja, compete a quem está acusando fazer prova de que ele praticou o crime. Não é o acusado que tem que provar que ele é inocente, é o Estado que tem que provar que ele é culpado. Beleza? Então, esse é o escopo do princípio da presunção de inocência. Agora, o outro problema denunciado aqui, então percebam, o princípio da presunção de inocência não tem nada a ver aqui com a recusa do acusado em participar da acareação. Mas um outro ponto que chama a atenção da alternativa é o seguinte: mesmo que o acusado queira se apresentar voluntariamente, olha, como o CPP disciplina, olha, a acareação pode ser feita entre acusado, acusado com vítima, acusado com testemunha, e se o acusado tiver interesse em participar da careação, é um direito dele. Assim como ele tem o direito de ser interrogado, ele tem o direito de participar da careação, tem o direito de solicitar a realização de acareação. Então, por isso que essa alternativa está errada, porque principalmente com relação a essa parte. O princípio da presunção da inocência impede a participação do réu em procedimento de acareação, ainda que a ele se apresente voluntariamente? Evidentemente que não. A possibilidade de recusa do réu em participar do procedimento de acareação não tem absolutamente nada a ver com o princípio da presunção de inocência, conforme expliquei aqui o escopo desse princípio, e muito menos se o acusado se apresentar voluntariamente. Opa, eu aceito, eu quero me submeter à acareação, é do meu interesse participar dessa acareação, é um direito dele e ele pode participar tranquilamente. Sobrou então a alternativa D, que evidentemente será a nossa alternativa correta, que é o princípio de não autoincriminação. O que diz a alternativa? O de não autoincriminação ampara a pretensão de Oswaldo de não se submeter à produção de provas que exigem participação ativa do denunciado, tal como a acareação. Agora sim, o princípio de não autoincriminação ampara a pretensão de Oswaldo de não se submeter à produção de provas que exigem participação ativa do denunciado, tal como a acareação. É o famoso princípio nemo tenetur se detegere, nemo tenetur se detegere, que tem como fundamento, segundo a doutrina, ele encontra fundamento no Pacto de São José da Costa Rica, mas também encontra assento na Constituição Federal, vou colocar aqui na tela para vocês, no artigo 5º, inciso 63, quando diz que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, para a doutrina de jurisprudência, o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, nada mais é do que uma expressão do princípio da não autoincriminação, nemo tenetur se detegere, esse é o princípio aqui, e o que diz o enunciado de interessante aqui para vocês? Perdão. O que diz o enunciado aqui de interessante? Que o princípio de não autoincriminação ampara a pretensão de Oswaldo de não se submeter à produção de provas que exigem a participação ativa do denunciado. Então, guardem isso. Qualquer produção de prova que demande uma participação ativa do denunciado, a acareação é efetivamente uma participação ativa. O ato do acusado ceder a amostra de sangue, por exemplo, é uma participação ativa dele. Nesses casos, o acusado tem o direito à não autoincriminação, o direito de não contribuir com a produção dessa prova. Então, o acusado, olha, o juiz, imagine que nessa situação o promotor insistiu. Olha, eu insisto na acareação. O que compete ao juiz aqui? Solicitar, perguntar à defesa, questionar a defesa se ela concorda com a participação do acusado naquele ato de acareação, que é um ato positivo, uma produção de provas que demanda um comportamento positivo. O acusado fala, aceito, tudo bem, participa da acareação sem crise.
o acusado fala, não, não aceito, como foi o caso do enunciado, ele não poderá ser compelido, não poderá ser obrigado a participar da acreação. Situação diferente acontece com a produção de provas que demandam apenas um comportamento passivo do acusado, como ocorre, por exemplo, com o reconhecimento, o ato de reconhecimento pessoal. Basta o acusado ficar ali ao lado de outras pessoas e a vítima ou testemunha irá ali realizar o reconhecimento. Essa produção de prova é perfeitamente válida e independe da concordância do acusado. Agora, a produção de prova que demande um comportamento ativo, exemplos, a criação, ceder a amostra de sangue, essa depende da vontade do acusado. Se ele entender que é melhor para ele não participar dessa prova, é direito dele com base no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal e também com base lá na Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, a resposta correta a nossa pergunta de hoje é a letra D. O princípio de não autoincriminação ampara a pretensão de Oswaldo de não se submeter à produção de provas que exigem participação ativa do denunciado, tal como a acareação. Era isso por hoje, amigos. Grande abraço e não se esqueçam de aqui nesse canal apresentado aqui na tela para vocês, lá a gente tem um canal de transmissão específico para a prova da OAB e mais específico ainda para a segunda fase em Direito Penal. Até a próxima, grande abraço!